Sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos falar de coisa boa, medicina, saúde, recursos. Uma ótima notícia. Recorde histórico de transplantes registrados em janeiro deste ano, de 2026, pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 59 procedimentos realizados em um único mês. O resultado reforça o papel estratégico da instituição no Rio Grande do Sul e renova a esperança de pacientes que aguardam na fila por um órgão. Qual o impacto da doação de órgãos e quais os desafios para manter esse avanço na saúde pública? Para falarmos sobre este assunto, recebemos aqui no Visão 360 o Dr. Walter Duro Garcia, coordenador de transplantes e chefe do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa de Porto Alegre. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado em participar e dar essas notícias que são importantes para a população. E que belas notícias, né? Eu estava conversando antes do programa com o doutor. Como que a gente pode incentivar ainda mais as pessoas a participarem deste processo, que é um trabalho de formiguinha, né? E até a gente vai discutir aqui por que ainda há pessoas que não optam pela doação. E temos perguntas também do público. Em seguidinha, antes, o Momento 360. O feriado de Carnaval teve 130 mortes e 1.481 feridos nas rodovias federais. O número de acidentes e vítimas superou o registrado no ano passado. A Polícia Rodoviária Federal realizou mais de 118 mil testes de alcoolemia, o famoso teste do bafômetro, né? E flagrou milhares de infrações. Infelizmente é assim. Há campanhas, há avisos, há alertas, mas os números crescem, né? Dados preliminares indicam aumento de 8,5% nos acidentes graves. O ministro Flávio Dino proibiu a criação de novas normas que autorizem pagamentos acima do teto constitucional. A decisão amplia a liminar anterior que suspendeu verbas sem previsão legal expressa. Órgãos públicos terão 60 dias para detalhar remunerações e indenizações pagas. O caso será analisado pelo plenário do STF no próximo dia 25. E a CPMI do INSS antecipou para segunda o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. A comissão investiga contratos de empréstimos consignados suspensos por falta de documentação. Segundo o INSS, a maioria dos contratos não tinha comprovação formal da anuência dos aposentados. O colegiado afirma que dará prioridade e celeridade às apurações. É o mínimo que se espera, né? É o mínimo. Intervalo e já falamos sobre o número recorde de transplantes na Santa Casa de Porto Alegre, registrado no último mês de janeiro. E mais, como aumentar o fluxo de transplantes, o número de doadores. A gente já volta.
O Visão 360 está de volta falando de transplantes. Um número, olha, significativo foi alcançado pela Santa Casa aqui de Porto Alegre no último mês de janeiro. 59 transplantes. Bom, temos margem para aumentar. Temos necessidade de aumento. Mas vamos lá, por partes. Recebemos aqui no Visão 360 o Dr. Walter Duro Garcia, coordenador de transplantes e chefe do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa, aqui da capital. Deixa eu lhe perguntar, deste número de 59 transplantes do mês de janeiro, quais são os transplantes que se destacam? 42 destes foram de rim, Renal. 12 de fígado, 3 de pulmão e 2 de coração. A gente conta só os órgãos, porque aí tem córneas, medula, que são tecidos ou células que aí não entram nessa contabilidade de órgãos doados. Sim. Que foram o carro-chefe é o transplante renal. Uhum. Me chamou a atenção por ser no mês de janeiro. Porto Alegre, para quem conhece, né? Para quem não conhece, aqui vai a dica, Porto Alegre fica vazia. As pessoas se mudam para o litoral. E mesmo assim há esse número significativo. Isso. Por que, na sua opinião? Tem dois aspectos que são importantes. A grande maioria, quase todos os transplantes, pouquíssimos são feitos com doadores vivos. A grande maioria com doador falecido em morte encefálica. O Brasil está muito bem organizado nesse aspecto de transplante e de distribuição de órgãos. Cada estado, nós não temos os doadores de Porto Alegre, de Passo Fundo, Santa Maria, não. O estado tem uma lista só de rim, de fígado, coração. Então, um doador em Passo Fundo, um doador na praia, em Torres e tal, é distribuído por um estado. Isso, de 2008 a 2009, a gente fez um estudo e viu que tinha muitos lugares no Brasil em que se tinha doadores e não se utilizavam os órgãos, porque não tem equipe especializada, porque os doadores são um pouco mais complicados. E a gente chegou à conclusão, naquela época, era em torno de 500 órgãos por ano eram perdidos no Brasil. Então, a gente fez uma proposta para o Ministério, que saiu daqui da Santa Casa, que tivesse uma alocação nacional para os rins que não são utilizados no Estado. E o governo fez isso a partir de 2009, 2008, se não tem doador lá em Rondônia, e não vão usar os rins por qualquer motivo, porque é muito idoso, porque tem não sei o quê, ou porque eles não têm equipe na hora, ou a equipe parou, eles comunicam com a Central Nacional em Brasília, tira os órgãos, Brasília vê tal, e manda para quem vai fazer. São alguns hospitais do Brasil que têm essa capacidade. Então, e vem esses de rim, vêm todos em voo comercial. As companhias pois então, é uma curiosidade que eu tinha. Isso não necessita de uma remoção através de uma aeronave específica? Sim e não. Sim e não. O rim é o mais simples de todos, porque o rim eu posso retirar agora e implantar amanhã de tarde ou amanhã de noite. Eu tenho 24, até excepcionalmente 36 horas entre a retirada e o implante. O coração e o pulmão, da hora que tu tirou ele do doador, em 6 horas ele tem que estar sendo implantado no receptor. Então, coisa. Coração e pulmão, para andar alguns quilômetros, tem que ser com voo direto. Às vezes helicóptero, às vezes um avião, não dá para vir voo comercial. O fígado intermediário, depende se é de Florianópolis, alguma coisa pode ser vir no voo comercial. Mas se não, também tem que ser, fígado dá para ser até 12 horas. Vivendo e aprendendo. Cada órgão Você já pensou diferente. no voo comercial lá, que está todo mundo e vendo? os pilotos gostam. Vem um órgão. Não, é muito comum. Para tu ter essa ideia, o ano passado a gente está fazendo em torno de... Fazia 250, 280, ano passado fez 347 transplantes de rim. 40% desses rins vieram do outro estado. E 60% aqui do Rio Grande do Sul. Então, vem de todos os estados do Brasil. E os pilotos gostam de trazer, porque a maioria das vezes tem uma lista de espera para posar. E quando eles estão com o órgão, eles têm preferência. Sim, então por eles questão de... terminam o serviço antes. Claro, claro. Agora, 59. Quando chegou neste número, dá para dizer que a estrutura estava aqui, né? Ou tem margem para ter mais transplantes? A estrutura da Santa Casa, sim, falando especificamente. Sim, tem margem para ter mais, mas tu vai ter... vai arrumando as melancias com o andar da carroça.
Então, nós fazemos 20 por mês, aí alguns 25, 30, vai melhorando, vai aumentando. Agora chegamos a 59, 60 por mês, assim, que é o máximo. A gente poderia fazer 65, 60, 72, provavelmente. Mas quando a gente chegar nos 65, ou chegar a 60 todos os meses, que isso foi uma exceção, a gente está fazendo 45, 48, 40. Quando chegar nos 60, 2, 3, 4 meses, nós temos que nos reorganizar. E vamos nos reorganizando com... A tal das melancias vão... Exatamente, tu vai ajeitando. Então, aumenta mais um leito aqui, aumenta mais ali, contrata mais pessoal no ambulatório. Então, Só a título de curiosidade, no seu caso aqui, na sua área, transplante renal, isso. Um paciente, ele ocupa durante muito tempo um leito hospitalar? Não, normalmente o paciente do rim é um pouco diferente, por isso que a lista do rim é muito grande em relação à lista de fígado. O rim tem hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos mais de 1.500 pacientes esperando o rim e não tem 100 esperando os outros órgãos. Por quê? Porque se tu precisa de um coração, de um fígado, de pulmão, e não fazem 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos, tu sai da lista porque tu morreu. Então, a lista não cresce. Então, o fato de não crescer a lista não significa nada. Eu tenho que saber quantos entraram, quantos morreram e quantos transplantaram. Se não está subindo, não é porque está bom. Eu posso estar saindo todos por transplante, que é excelente, ou todos por morte, que é péssimo. Sim. Então, o rim não. O rim, tu tens uma máquina, ou a diálise peritoneal, a hemodiálise, que te mantém 1, 2, 3, 5, 10 anos. A manutenção está garantida. Então, tu vai... E eles vão no hospital 3 vezes por semana, ou às vezes agora diariamente, fazer o tratamento. Então, eles estão por perto. Alguns deles internam, porque não estão bem, outros ficam em casa fazendo... Só que o transplante, comparado com a diálise, ele é muito melhor. Tu te dá uma qualidade de vida melhor, tu pode trabalhar à vontade, pode viajar, tudo. Tem uma duração de vida maior, a sobrevida a longo prazo é maior. E para o sistema público, tu vai gastar, a partir do 2º, 3º ano, 20% a 30% do que tu gasta na diálise com o transplante. Porque é só remédio, a consulta. Imagino. Então, ele é uma terapêutica muito bom para o paciente, para o sistema de saúde. Para o paciente que fez os relatos, eles são uma mudança. Muda a vida. É outra vida. É outra vida. Deixa eu só... Isso para o rim, porque para o coração, fígado e pulmão é a garantia de vida. É a vida. É a vida. Mais que tenha, assim, tem que fazer uma manutenção, enfim. É a vida. Mas é incomparável. Deixa eu só destacar aqui, nós falávamos em 59 no mês de janeiro, tá? Isso. No cenário estadual, a participação da Santa Casa é preponderante. Só para vocês terem uma ideia, 2025, dos 773 transplantes de órgãos realizados no estado, 469 aconteceram na Santa Casa. A grande maioria. Isso é por quê? Porque há disponibilidade de profissionais, de equipamentos ou o conjunto da obra? É o conjunto da obra. Nós temos um hospital de transplante do Vicente, que agora ainda está em reforma, tudo, então a gente ainda tem mais esse aspecto, mas nós temos um hospital de transplante, temos equipes grandes de transplante, a gente tem um pioneirismo, se começou com o transplante de coração, de fígado, de pulmão na Santa Casa, o rim, eu comecei lá em 77. Agora, daqui 2 anos... 77 o senhor Daqui começou? 2 anos eu faço 50 anos que eu faço transplante de rim na Santa Casa, que eu sou responsável. Mas que idade o senhor tem, desculpa? Eu tenho 75. Puxa! Comecei, o quando senhor me tá formei, estava terminando a residência, montei o SEMA. Naquela coisa. época, a gente divide as épocas do transplante, a fase heróica, uma fase histórica e a fase agora moderna, que é a fase profissional. Essa fase heróica, agora se eu quero fazer transplante, tem que pedir licença, tu tem que fazer uma vistoria, fazer avaliação, cadê a diplomação, onde é que tu estudou, onde é que tu aprendeu, tá certo? Tem todo um... E naquela época, não. Quem queria fazer, fazia. Porque não tinha nem pagamento e não tinha controle. Então, nós começamos a fazer porque tinha os pacientes que precisavam de diálise. Nós não tínhamos hemodiálise, a gente só tinha diálise peritoneal. O que vamos fazer com os pacientes? Vamos tentar transplantar.
Isso nós estamos falando de quando? 77. 77. Antes, quando a Santa Casa ainda era muito pobre. Foi antes da Santa Casa, em 82, quase fechou, praticamente ficou quase meses. Quando entrou Dom Vicente, o cardeal, veio o governo estadual e federal apoiando, e aí que a Santa Casa cresceu e se foi. Mas mesmo naquela época em que era pobre, que tinha se começou o transplante. O senhor viu muitas transformações, então, inclusive do ponto de vista tecnológico. É impressionante o que mudou a Santa Casa, mudou muito. Não, e mais especificamente no transplante também. Também no transplante. O transplante acompanhou toda essa mudança. Nós somos um dos poucos hospitais do Brasil que tem um hospital só de transplante dentro da instituição, que é o Dom Vicente. E o Dom Vicente Deixa eu perguntar para a minha produção, a gente pode colocar o depoimento daquela mãe? Nós temos depoimento de uma mãe. Nossa equipe foi às ruas para perguntar para as pessoas se elas tinham dúvidas, se eram doadoras ou se não eram, e por que eram ou não eram. E nós encontramos este depoimento aí que foi muito especial e a gente compartilha neste momento. No momento eu não tenho dúvidas, porque eu fui a doadora para minha filha. Eu doei 20% do meu fígado para ela. Ah, mas que relato, hein? Não, vamos até mostrar a filha dela aqui então. Fala para nós como é que foi esse processo, como é que foi a pesquisa para fazer essa doação. Olha, foi muito difícil, porque na minha cidade não tem muito disso. Eu não sabia de nada. Lá em Garruchos é muito difícil ter isso. E aí ela foi a criança que recebeu o meu órgão. E quanto tempo durou todo esse processo? A gente ficou 1 ano e 3 meses internada direto aqui em Porto Alegre. Mas ela fez o transplante com 10 meses. E a saúde hoje em dia dela e a tua saúde, como é que estão? Ótimas, graças a Deus. Então tá, faz mais uma vez um relato para as pessoas fazerem doação. Então acho que tu é a prova viva, tanto tu quanto tua filha, o maridão aí, que são esse casal que fazem a diferença, né? Olha, doem órgãos porque salva vidas. Salva muita vida. Tanto de criança quanto várias pessoas que precisam. Gente, é tanta informação, mas vamos lá. 10 meses esse bebê fez o transplante, recebeu parte do fígado da mãe, que eu nem sabia que podia, mas enfim, sou um leigo no assunto. Garruchos é o município que eles vivem, Garruchos no norte do estado. Isso só destaca a importância, por exemplo, de polos como Porto Alegre, como a Santa Casa, que recebe pacientes de várias localidades do estado e imagino de fora também. Sim, sim. É isso? Nós recebemos praticamente da região norte. A região norte é a região mais desassistida do Brasil. Eles atravessam 4, 5 mil quilômetros para vir a Porto Alegre. E vem a família, vem o pai, a mãe, a criança, ficam os outros filhos com outros tios e tal, e se organizam para vir, ficam 3 meses, 6 meses e tal, fazem o transplante, está tudo certo, voltam para lá. Então a gente tem sempre, assim como a gente recebe órgãos de outros estados, a gente retribui transplantando as pessoas de outros estados. Que coisa maravilhosa, né? E eu fiquei olhando, quando eu fiquei sabendo desse depoimento, fiquei olhando o bebê e o depoimento da mãe é muito claro. A qualidade de vida é normal, é ótima, eles estão muito bem, obrigado. 10 meses. Existe limite de idade, no caso das crianças? É que são vários tipos, né? Mas, tipo, o coração, o coração e o fígado, tu tens doenças de crianças muito pequenas, sabe? Tem crianças com 6 meses, 1 ano para fígado, ou até nasce com uma doença cardíaca congênita, com alguns meses de idade, precisa o transplante. E um grande problema desse... Porque assim... que é que morre e morte cefálica? É que acidente de moto, acidente de carro, tiro na cabeça, derrame, e são pessoas adultas. São poucas as pessoas, crianças que vão... Então, é uma dificuldade. Então por isso que se descobriu... E que a primeira vez que se fez esse tipo de transplante no mundo foi no Brasil. Foi em São Paulo, foi um Silvano Raia, que desenvolveu a técnica de tirar uma parte do fígado de uma pessoa viva e colocar numa criança. Agora, em alguns lugares se faz até em adulto, mas é mais perigoso. O ideal é em criança, porque às vezes não dá tempo de esperar. Ah, sim. Então aí se faz, senão
porque diferente do rim tu pode esperar. Rim a gente espera até os 8 quilos, acima de 8 quilos, um ano e pouco, já pode fazer o transplante. Porque são os vasos, são muito pequenininhas, a artéria e veia, e podem trombosar, podem obstruir. Então a gente espera um pouco, manter eles em diálise um pouco, até crescerem um pouco mais e aí transplantar. Às vezes nascem com a doença, já nascem e vão para diálise. E ficam um ano e pouco até ficarem bem e Imagina aí transplantar. a dor de uma família, Sim, a apreensão, né? Porque isso aí leva todo mundo para o hospital, é inevitável. É uma doença da família. Não exato. é só da pessoa, a família fica doente, sofre Exatamente, exatamente. Eu vou pedir para a produção deixar no ponto a próxima pergunta, porque a gente foi às ruas, como deu para ver aí, e tem questões do público em geral, né? Porque a notícia é muito boa, mas a gente tem muitas curiosidades. Isso. Podemos colocar uma pergunta aqui, por favor? Como que a gente sabe se a gente pode doar ou não enquanto está em vida? Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, eu sei que tenho certeza que quando eu falecer, se eu conseguir doar alguma coisa, eu vou doar, mas em vida, assim, como que é o processo e tal, acho que eu não tenho muito conhecimento. É o caso do rim, por exemplo, né? As pessoas podem doar em vida, só que assim, eu não sei quem pode doar. Compartilha a pergunta. Isso, Não, é interessante. O transplante de rim, a gente incentiva a doação em vida de familiares. Tu tens a tua filha, a tua irmã que precisa, um primo irmão no máximo, um sobrinho, e se comprova que é familiar, porque a gente evita, o resultado seria igual com um desconhecido, mas tu começa a ter um risco de duas situações que é o comércio, combinarem, compra e vai pagar tal por fora que tu não saiba. Mas que bárbaro, mas é bem pensado isso aí. Eu não duvido de nada. E a outra situação que pode ocorrer, e ocorreu em alguns lugares, por isso que a nossa legislação permite que tu faça um não parente, desde que passe pela comissão de ética do hospital, pela uma entrevista com a Central de Transplante do Estado e depois uma autorização do juiz. Tem esses 3 passos. Mas nós não fazemos na Santa Casa. Ou é familiar, porque como a gente tem bastante doador falecido, se não tem o familiar, espera. Porque pode acontecer depois, e já aconteceu em outros lugares, tu recebe o rim de uma pessoa que tu encontrou na igreja, não sei aonde, não sei, e aí passa 6 meses, ele diz, olha, eu estou com dificuldade de trabalhar, tenho muita dor e não estou conseguindo trabalhar, tu não pode pagar a escola do meu filho, tu não pode me pagar meu aluguel, aí tu sai de um problema para outro, que é a extorsão. Então, para evitar que isso fique, começa a ficar ruim para o transplante, assim, familiar se pode, não familiar, aguarda em lista. Viu? O doutor falou um negócio que me impacta, mas que é pertinente. Tem que se preocupar com os espertinhos, o contexto de quem, de repente, vai tirar proveito de uma situação. Por isso, então, uma das explicações de tantos parentes fazerem. Eu tive um colega, inclusive, agora estou recordando, Edilson Romanini. Ele doou um dos rins para um irmão, e aí eu lembro, mas ele vivia... Quem doa um rim, por exemplo, pode ter um ritmo de vida normal? Na grande maioria das vezes, quem doa o rim, porque para tu doar o rim, tu tem que ser absolutamente sadio. Tem que ser muito mais sadio que quem vai receber, assim, do ponto de vista de todos os órgãos. Se tu quer doar o rim para o teu irmão, mas tu teve um infarto, tu tem diabetes, tu tem não sei o quê, tu está excluído. Porque a gente não veste um santo desvestindo o outro. Então, se tu tem saúde muito boa e fizer exame uma vez por ano, não tem. O que às vezes acontece, as pessoas doam, e aí estou saudável, realmente está saudável, e assim, se tu doa, tu não tem dieta, tu não se bebe, ninguém deve fumar, beber, nada, mas assim, não é porque doou que tu vai ter uma restrição, tem vida normal, mas há um risco, eles têm assim, 2, 3%, um risco maior que a população geral de desenvolver doença renal. Porque às vezes não faz exame, não se cuida. Porque se fizer exame e ver que está alterando alguma coisa, tem tratamento que evita, que piore. Mas e se acontecer, e alguns casos acontece, de precisar de diálise e transplante, eles têm uma pontuação que na lista de espera que eles fazem mais rápido porque eles foram generosos. Deixa eu abusar do seu conhecimento, já que o senhor é especialista na área, do ponto de vista da doença renal, e muitos transplantes são feitos de rins, né?
Existe hereditariedade? Existe fator externo que é mais preponderante? Por que as pessoas têm tantos problemas renais? Tem dois aspectos. As crianças têm muito menos doença renal que os adultos, mas as doenças delas são malformações congênitas. Algumas são hereditárias, o pai tem 3, 4 filhos, os 3, 4 filhos precisos. Nós tem família com 4 filhos que transplantaram. Então, crianças têm uma heredidade maior. Mas o grande vilão para a doença renal são duas situações: pressão alta, hipertensão e diabetes. Esses, a médio e longo prazo, podem destruir o rim. Hoje, mais de 50% das pessoas que vão precisar de transplante têm essas doenças, hipertensão e diabetes. Tem algumas doenças, o rim policístico, que é transmissível e tal, mas assim, o vilão, e onde a saúde pública tem que trabalhar muito, é em prevenção e tratamento da hipertensão e do diabetes. Eu imagino que o processo pré-operatório, enfim, seja muito rigoroso, né? São exames, logicamente, para ver se o doador tem as condições. Isso é muito complexo, não? Sim, para o doador vivo se tem tempo. Se tu vai, consulta com o teu irmão, a gente pede os exames do teu irmão, pede para conversa com ele, explica, pede para voltar daqui uma semana, repete os exames, tem dúvida, pode levar de 15 dias até 2 meses para tu fazer tudo devagar. Agora, o doador falecido, de telefone 11 da noite, olha, tem um doador com 75 anos, com isto, com creatina que era tanto, com isso, aceito. Então, vamos ver. Porque assim, o que acontece? Tu tem uma pessoa que evoluiu para a morte encefálica, tem umas pessoas que são especializadas em cada hospital em entrevistar a família, são os coordenadores hospitalares de procura de órgãos. Essas pessoas entrevistam a família e tal, e a família diz assim, eu sempre digo, se alguém vier me entrevistar, eu vou ter 2 perguntas. Está morto? Está morto, está aqui assinado pelo médico, tem aqui o exame de imagem que mostra que está morto. Quando é que me entrega o corpo? Então, eu estou sofrendo há 2, 3 dias, eu quero encerrar. Claro. Então, a gente se propõe a entregar, da hora que a pessoa assinou, em 12 horas o corpo. Leva mais ou menos umas 3, 4 horas para já avisar as equipes, para coletar sangue, porque eu tenho que fazer HIV, tenho que fazer hepatite, tenho que fazer uma série de sorologias, exames, que a gente consegue fazer todos os exames em 3 a 4 horas. Aí vai para o bloco cirúrgico, tal, mais umas 3, 4 horas no bloco, tudo. Então a gente tem que, da hora que a família assina, a gente avisa, vai levar em torno de 12 horas. Sim. E faz tudo isso. Os receptores, quando vão entrar em lista, eles vão consultar no ambulatório de pré-transplante, já tem um ambulatório de pré-transplante. São encaminhados pelas unidades de diálise, ou então ainda estão para entrar em diálise, e aí se faz uma avaliação. Como o transplante melhoraram muito os resultados, cada vez mais a gente é liberal. Quando eu comecei a fazer, depois de 60 anos, não podia fazer transplante, era muito velho. A gente foi para 70, foi para 80. Agora, nós transplantamos um rapaz com 87 anos. Ele nunca internou, depois ele faleceu, agora com 90, ia fazer 99 anos e faleceu. Mas não sem internar, sem nada. E fez com 87? Ficou 12 anos perfeito. E o doador, eu brinco que era uma criança de 75. Então, isso liberalizou. Há 10 anos atrás a gente nem pensava nisso. Mas isso é o progresso? É o progresso, e o conhecimento. E tu vê que, cada vez mais com a idade, as pessoas se tornam mais hipertensas e mais diabéticos, cada vez mais a doença renal crônica é uma doença do maduro para o idoso e para o mais idoso ainda. Então, tu tens que ter forma de transplantá-los. Então, por isso que a gente cada vez é mais liberal também em aceitar. Hoje, nos ligaram, Santa Catarina, um doador de 71 anos. Sim, aceitamos. Vamos ver os exames, tudo, vamos biopsiar e vamos fazer o exame, vamos fazer o transplante. Quando eu perguntei, me veio à cabeça, logicamente, o doador vivo e o receptor. Isso. Mas o doutor já tocou num assunto que é extremamente importante, que já havia mencionado antes, o doador que veio a falecer, né? E aí tem um processo e aí realmente... tem um aspecto que é muito assim,
E a gente coloca, quando a pessoa entra em lista, tem que estar uma série de documentos, assim, consentimento formado, é assim, porque uma pessoa tem um acidente de trânsito, mas quem é que garante que ela não tem um câncer que ninguém sabe? E se tiver, vai passar para o receptor. Então, nessa avaliação, a gente faz um geral, mas a gente não tem 100% de garantia que não pode passar. Assim como não tem tempo, mas ele tem mais risco de rejeitar pelo sistema imunológico, de ter um problema técnico, alguma coisa, do que aparecer. Mas pode aparecer uma infecção ou principalmente um câncer. Às vezes não é grave e às vezes é muito grave. Nossa. Então, lidar com a gente risco. Então mas isso assim, é 1 para 2, 3, 4, 5 mil. Então não é... O benefício é muito maior. Quase ganhar uma Mega Sena, no contrário. É o contrário. A gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos conversando com o Dr. Walter Duro Garcia, coordenador de transplantes e chefe do serviço de transplante renal da Santa Casa de Porto Alegre. Os números expressivos de janeiro já mostram que há uma conscientização maior, mas mesmo assim tem gente que não doa. Por que será? Já voltamos. Visão 360 de volta falando sobre transplantes de órgãos. Um número expressivo alcançado pela Santa Casa de Porto Alegre no último mês de janeiro, 59, significa recorde. E nós estamos falando justamente sobre conscientização, sobre o aumento ainda maior deste número, porque necessidade há, filas. As filas são muito grandes, doutor. A gente falava alguma coisa nesse sentido anteriormente. Só que tem doenças que não esperam muito. Essa é a diferença. Isso. As filas de rim no Brasil tem 40 mil pessoas esperando um rim. 40 mil? Quase 40 mil no Brasil. Aqui nós temos menos de 2.500, 1.700 pessoas, e lá no Brasil já está em quase 40 mil. 40 mil. É um número expressivo. Os Estados Unidos tem 100 mil pessoas. Que coisa! Mas assim, o que a gente faz para diminuir fila? Eu digo assim, não vamos discutir diminuir fila. Se quiser diminuir fila, é fácil. É só não deixar o paciente entrar em lista que a fila cai. Então, nós temos assim, quantos estão entrando em lista? Aqui no Rio Grande do Sul entram 700. Então, nós temos que fazer 700 por ano. Nós temos que rodar a lista. Nós não temos que diminuir ou aumentar. Se diminuir é fácil, é só segurar. Não deixa, começa a pedir exame e não coloca em lista, a lista não cresce. E aí sai por morte, sai por transplante, vai até baixar a lista. Então, tu tens que fazer o número de transplantes igual ao que tu entra em lista. Isso vale para o rim, para o fígado, para o coração, para o pulmão. Esse é o objetivo no mundo. Tu resolver, não é os 700 que entraram que vão transplantar, mas os outros que estão ali daquele bolo, tu tira isso, vai tirando, vai trocando. Claro. Então, esse é o objetivo. Claro. A gente foi às ruas, como você deve ter percebido no bloco anterior, né, para saber da população, dúvidas, as questões que as pessoas têm em relação à doação, né? Tivemos um depoimento até emocionante no bloco anterior de uma mãe que doou parte do fígado para a filha, bebê, mas a gente tem mais questões. Vamos lá? Queria saber se família também pode doar ou só pessoal de fora. Não, acho que aí, voltando àquilo que já foi falado pelo doutor, em determinados casos, eu não sei se sempre, mas é muito melhor a família. Isso, doador vivo, a família. Agora, doador falecido, a gente pode doar, não, mas eu tenho diabetes, pode ser doador. Tem insuficiência cardíaca importante, não vai doar o coração, mas pode doar o rim, pode doar o fígado, pode doar até o pulmão. Então, o fato de ter uma doença quando morreu, não significa que não pode ser doador. Só não pode ser doador quem tiver doença que é transmissível,
ou uma infecção muito grave, está com uma tuberculose, está uma doença viral grave, ou que tenha um câncer, que você já teve câncer há 10 anos e está tratado, curado, dependendo do tipo de câncer, pode ser doador. Mas se tem um câncer atual, não pode ser doador. Então, fora isso, a pessoa pode ter qualquer problema, uma doença, não, os outros órgãos são sadios, podem ser doados. E que diferença faz a pessoa em vida manifestar isso? Olha, eu quero doar órgãos. É fundamental, porque assim, isso é muito importante. O teu questionamento é o básico, é o fundamental, porque assim, a morte encefálica, ela aparece de repente. Ela não é uma doença crônica que ele está doente, a família vai se acostumando que vai perdê-lo. É uma pessoa que está sadia, teve um acidente, levou um tiro, teve um derrame e no outro dia ou 2 dias depois morreu, tem morte encefálica. Então, às vezes a família até é favorável à doação, mas está assim transtornada. Então, agora você diz, não, mas há 3 meses atrás nós estávamos jantando e a gente viu um programa e disse assim, eu quero ser doador. Então, vamos respeitar, está resolvido. Não precisa assinar nada. Porque daí nada. aquele estresse daquele momento, se Passa perdeu uma tudo. pessoa, imagina, perdeu um ente querido, Mas gera um muito estresse, as difícil, pessoas muito muitas difícil. vezes não querem nem saber, não quero. Nada. Entendeu? A cabeça está em outro lugar, como é que vai fazer, as coisas, o velório, agora os filhos, como é que vai ser a vida. Porque estava tudo normal 3 dias atrás, e agora virou. Então, mas se ele disse que queria ser doador, a família diz, isso é um legado, vamos respeitar a vontade dele. Então, por isso que é importante discutir. E se alguém não quiser ser, que diga que não quer ser. Eu não quero ser, não quero doar para ninguém, tenho raiva do mundo, não quero doar. Tudo bem, avisa a tua família. Até porque vai ser respeitado, logicamente. Ninguém vai tirar um órgão. Me parece que isso aí faz parte de um preconceito. As pessoas acham assim, não, vão tirar os órgãos e o paciente vai estar vivo. Gente... Não. Se tem exames... Se faz 2 testes clínicos neurológicos por médicos diferentes, se faz um exame de imagem que mostra que não tem atividade nenhuma no cérebro, não passa sangue no cérebro, aí então, mas como é que essa história de morte encefálica? Explicando bem fácil, a calota craniana que nos protege é que vai nos matar. Porque se tu tens um sangramento, um enxume no cérebro por um acidente, por um tiro, por um vaso, por uma artéria, uma veia que rompeu, vai sangrar. Para onde é que vai sair esse sangue? Esse sangue não sai. Ele não sai para a boca, não sai, ele vai... E se ele aumentando um pouquinho, até 10% de aumento, tudo bem. Quando ele passa de 10, 15, 20% de aumento, a pressão dentro do crânio aumenta muito e comprime as artériazinhas que o coração está mandando. E quando a pressão dentro do crânio é maior que a pressão sistólica, a pressão arterial, o sangue não sobe. Então o cérebro não recebe mais sangue. Em alguns minutos depois. Então, por isso que se tenta rapidamente, quando tem isso assim, tirar um pedaço da calota craniana para descomprimir, para tentar baixar essa hipertensão craniana. Então, por isso que faz a morte encefálica. E se tem isso, isso é documentado, se os exames ficam por 50 anos no prontuário, está ali. Não tem. Acho que não há motivos. Não, enfim, não tem. A gente tem que mais destacar mesmo. Isso. Mais uma pergunta, pode ser? A partir de que idade que a pessoa pode ser doador de órgãos? A partir de que idade? E pelo que a gente conversou já com o doutor, não tem idade limite lá para frente também. Mas assim, para doar, a partir de que idade? Existe um limite no começo da vida? Em vida tem que ser maior de idade. Tu não pode, o teu filho com 14 anos, 15 anos, não pode doar o órgão. De jeito nenhum. Ele não tem capacidade. Tem que ser maior de idade. E a gente até não estimula muito. Mas, doutor, assim, por exemplo, o filho pode ajudar a mãe que está com problema. Mesmo assim, não pode doar? Não, ele é menor. Porque tu tens todo um aspecto ético que, assim, o filho depende do ponto de vista financeiro, emocional da família. Então, ele não tem uma decisão clara. Eu vou perder a mãe, então faço qualquer coisa. E ele não tem essa decisão. E ele pode, então, isso em todo mundo, não é?
Mas tem que ser maior de idade, uma decisão livre. A gente evita, se o filho tem 19 anos, depende do pai, o pai tem 60, 70, a gente até conversa com o pai e diz, olha, quem sabe esperamos em lista de espera tal. Agora, o pai doar para o filho tal, sem nenhum problema, irmão para irmão, nenhum problema. Sim. Mas sempre maior de idade. A outra situação é uma gestante. Ela não pode, enquanto está gestando, doar o rim, nada, o parto do filho, nada, porque ela pode prejudicar a gestação. É uma vida ela que tem fica outra em vida jogo. que ela... Sim, não adianta, como é que o senhor falou antes, vestir um santo e desvestir outro, é isso? Exatamente, exatamente. Não dá para... Então tem que ter... Isso a gente sempre cuida muito bem, é importante. E quando o doador falecido não tem idade, qualquer idade, aí pode ser até uma criança de 2 anos. Claro, que depende aí do órgão se faleceu, em si, né? Cada órgão tem uma... Mas faleceu, a família autoriza, aí, quando é menor de idade, a autorização tem que ser do pai e da mãe. É como para viajar, tu tens que ter autorização dos dois. Sim. Mas o que eu estava considerando aqui é o seguinte, bom, transplante de coração é uma coisa, de rim é outra, porque tem vários aspectos morfológicos, enfim. Uma criança tem que doar para uma criança. Isso. Porque não tem como... O coração, por exemplo, o rim, se tu pesa 80 quilos, tu pode doar para uma pessoa de 45, 50 quilos, que então tudo não tem problema. Coração, se tu pesas 80 quilos, 8 vezes 8, 60, tu tem que ser pelo menos 65 quilos, 8 vezes 8 mais, ou de 65 a 90 quilos. Então, eu tenho 90 quilos, não posso doar para uma moça que tenha 50 quilos. Vai ser muito grande, eles não vão fechar a cavidade. E eu não posso receber um pequeno porque não vai funcionar. Isso para o coração. Claro. O pulmão tem que medir o tórax, tem que entrar na cavidade. Então, se for muito grande... coisa, né? Então o doutor falando, é como se fosse uma coisa assim, né? Assim, é o dia a dia. É do dia a dia. Dele, sim, né? Mas pra gente, eu fico olhando imagens como essa, o pessoal chegando, né? Carregando órgãos, é um negócio que... Não é que choque, mas impacta a gente. Olha, dentro disso aí tem um órgão. Olha, pessoal, tranquilo, tá? Mas assim, é como eu vejo essas coisas de inteligência artificial, mas eu não entendo isso. Isso não é meu mundo. Que mundo é esse? O seu mundo é esse aí. E muitas vezes, eu lembro também de a EPTC fazer escolta, né, a própria Brigada Militar ajudar nos deslocamentos. A Polícia Rodoviária, às vezes, exatamente, para tentar agilizar este processo. Exatamente. A gente conversava antes do programa, eu tinha uma falsa ideia de que muitas pessoas que não autorizam a doação era por uma questão religiosa até. Mas o senhor me disse que na grande maioria... Não, todo mundo... Quer dizer, todo mundo não, mas a grande maioria quer doar. A maior parte das religiões são favoráveis. Sabe? Aqui no Brasil, praticamente todas são favoráveis ou deixam a decisão para a família e não são contrárias. A decisão depende de 3 fatores. O primeiro fator é a predisposição prévia ou os preconceitos. Se eu acho que roubo, se eu acho que não morre, não é na hora que morreu meu irmão, meu filho, que eles vão mudar de opinião. Se eu já conheço pessoas que fizeram transplante, se eu sou favorável, é isso que eu te disse, está morto, tá, que hora me entrega o corpo e não quero mais conversa. Então, por isso as campanhas, para as pessoas assim, começarem a entender melhor isso e se tornarem mais predispostas e diminuir o preconceito. Então, esse é o primeiro fator. E o preconceito, se ele é grande, tu não vai numa entrevista na hora do sofrimento mudar. O segundo ponto é o atendimento no hospital. Essa pessoa é levada para o hospital, para um pronto-socorro, para alguma coisa, aí tu vai correndo, a família lá, o segurança diz, não, 5 da tarde, 8 da noite, não, amanhã das 9 às 11. Momento de fragilidade. Aí chega lá às 9 da manhã, o médico caminhando por lá diz assim, tá muito mal, está muito mal. Então, agora, se tu senta, explica, não, aconteceu isso, nós estamos fazendo isso, tem um risco, não tem... O acolhimento, no hospital, é bom até para doação. Então, é o acolhimento que vai determinar também. E o terceiro é a habilidade da pessoa que vai entrevistar. Eu não posso sentar contigo para te entrevistar e aí meu telefone começa, sim, vamos jantar hoje à noite, sim, tá bom, vamos nos encontrar mais tarde. O que você está falando?
acabou a entrevista. Claro. Então, a entrevista, assim, tu desliga o celular, não tem horário para nada, ouve as pessoas, 2, 3, 4 familiares querem estar junto, explica tudo, volta a conversar. Se tem alguma dúvida, querem conversar mais, querem falar com alguém da família que vocês conheçam, um familiar, um amigo que seja médico, ou então o pastor, ou o padre, se ele quiser telefonar para nós, ou ele quiser vir com vocês mais tarde aqui conversar, a gente está disposto. Então, essa habilidade, essa amabilidade, junto com o atendimento hospitalar e junto com as campanhas ao redor, dão os 3 passos que determinam se vai ter bastante aceitação ou bastante negativa de doação. O senhor falou em campanhas. O senhor acha que ainda são necessárias campanhas? Porque se fala bastante, né? Eu acho que campanhas, e mais do que campanhas, é assim, nas escolas, assim, sabe? Uma aula, uma questão vez por cultural ano para as também. crianças, ou então fazer que eles façam uma redação, um desenho sobre doação, e eles podem levar para casa. Aí eles levam para o pai e a mãe fazer para eles junto. Aí eles passam, eles reproduzem. Então, as campanhas no sentido mais educacionais do que promocionais. Concordo. Educacionais. Até porque outras campanhas já foram feitas, inclusive me lembro na carteira de identidade, em determinada época, tinha um selinho, sou doador, isso, né? Não, o ponto da campanha, que é aquela história assim, tu tem campanha para não fumar, então tu não quer que eu morra pelo cigarro. Tem campanha contra a AIDS, não quer que eu pegue uma doença. Aí tu faz a campanha para doação, diz assim, esse governo que já me tira imposto, agora quer me tirar os órgãos. Então, só uma campanha por si só, ela não pode não motivar. Agora, explicando, assim, levando um paciente que transplantou, a mãe que doou numa escola para dar um depoimento, isso é emocionante. A única coisa que eu fiquei assim, até que ponto também não são necessárias campanhas de prevenção, porque como o doutor falou, por exemplo, a questão renal, são fundamentais. Ela não vai diminuir no ritmo que está, ou se aumenta a prevenção, ou nós vamos viver aquele negócio de estar sempre... Exatamente. Não, isso é evidente. Assim, as campanhas de prevenção contra fumo, para evitar as doenças do pulmão, tratar a asma precocemente, as bronquites, cada órgão tem uma causa básica. E vou dar um exemplo bem interessante. A principal causa de transplante de fígado no mundo, até 5 anos atrás, era a hepatite C. Até aqui no Brasil, a hepatite C era a principal causa. 2010, 2012, começou drogas novas para tratar a hepatite C, que eram caríssimas. E até o governo comprou de uma indústria por 10% do preço, mas porque era um grande número. E se vacinou todas as pessoas com hepatite C. Hoje já não e provavelmente daqui a 5 anos não vai ter mais ninguém com hepatite C na lista. Esse é um exemplo típico. Hoje ela caiu assim. Então, hoje a maior causa no mundo já é esteatose hepática. O que é? É gordura no fígado, a pessoa que é obesa. Então, tu não tem doença nenhuma, mas tu é muito obesidade, pode destruir o teu fígado. É verdade. E o senhor falou em órgãos, olha só quantas pessoas você pode beneficiar, né? Porque nós estamos falando de transplante de córnea, transplante de fígado, transplante de pulmão, transplante de rim, transplante de coração. Bom, transplante de pele, hoje tem transplante de pele. E foi aqui no Brasil, um dos pioneiros, as pessoas que mais trabalharam foi o Dr. Shein. O Dr. Shein, exatamente, querido. Ele foi assim... Agora o Duda segue o legado. Foi a vida dele, foi fazer aquele banco, que é uma maravilha. Assim, presta serviço e tem evoluído em termos de atendimento. A última, grande destaque foi com o Lúcio, ex-jogador da seleção brasileira, que teve aquela questão de se queimar completamente, ou boa parte do corpo, com uma lareira ecológica. E o Dr. Shein estava lá. Mas, assim, vários outros atendimentos, queimaduras de grandes proporções. Então, uma pessoa beneficia, assim, com órgãos. Tu pode usar... Porque tem o transplante de pulmão, tu pode fazer o transplante... Os 2 pulmões, uma pessoa, ou às vezes um só. E aí pode beneficiar 2 pessoas, cada um com um pulmão. Ou às vezes uma pessoa só recebendo os 2 pulmões. Os 2 pulmões. O coração, o fígado, os 2 rins, 2 pessoas recebendo. Porque tu pode viver bem com um rim só. Então, tu faz o transplante de um
e no outro rim vai para outra pessoa. Então, aqui tu já tem 7, 8 pessoas recebendo órgãos. As 2 córneas. Tu pode ter pele, vai para o banco. Tu pode ter osso que fica no banco e vai beneficiando pessoas com o teu. Não falei isso, hein? Tem banco de ossos. Então, tem... É uma coisa incrível. Não, é sensacional. Doutor Walter, muito bom conversar com o senhor, ainda mais tendo o número que a gente mencionou de 59, mas temos um caminho ainda. Tomara que a gente consiga percorrer esse caminho e aumentar a prevenção, mas, em caso de necessidade, os transplantes, né? Isso. Vamos deixar previsto para o final do ano para discutir como é que foi o ano. Vamos combinar isso aí. Isso, vamos combinar. Para comemorar, mais do que isso, para comemorar. E aqui eu sei que eu posso contar com o senhor, quero lhe agradecer muito pela presença. Conversamos com o Dr. Walter Duro Garcia, coordenador de transplante e chefe do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa de Porto Alegre. Esse pessoal tem que ser aplaudido e aplaudido de pé. Faz parte de uma estrutura que nos dá muito orgulho, mas que não é de graça. Tem muito investimento de suor ali e tecnologia. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. E o Visão 360 de hoje fica por aqui. Lembrando, seja doador de órgãos. E fazendo um convite para você nos acompanhar todos os dias das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso. Tchau.